Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Ego Educação, e no vídeo de hoje eu trouxe um tema que eu sei que vocês gostam bastante, que é ações que pagam bastante dividendo e que são boas para operar opções, vender puts, vender call. Qual que é a lógica disso? Para você que quer otimizar a renda na sua carteira, é legal que as ações sobre as quais você está fazendo ali venda de put, venda de call, também paguem dividendos. Porque quando você está vendendo a put e a ação paga dividendo, o strike do seu put baixa, então você assume a ação por um preço mais barato. Isso é uma vantagem. Quando você está vendido em call, está numa venda coberta, a ação paga dividendo, o strike da sua call baixa, é verdade, mas se essa call virar pó, você ficou com o prêmio da call e também com o dividendo da ação. Então, quando a ação é muito pagadora de dividendo, você tem a possibilidade de acumular esses prêmios, ganhar tanto os proventos, os dividendos, quanto os prêmios das opções. E isso dá uma turbinada absurda na quantidade de renda que você consegue extrair dessa carteira. Então, o vídeo de hoje é basicamente exemplos de ações que são boas pagadoras de dividendo, que são ações de qualidade também, e que tem boa liquidez ali para você operar opções, ou que você consegue operar opções e tirar um prêmio razoavelmente bom ali dessas posições. Tem muitas outras também, esse vídeo aqui é só um vídeo elencando algumas que eu gosto aqui, mas não é uma recomendação. Então você pode pegar essas, estudar, ver as que você gosta e aí decidir se quer continuar ou se quer fazer as operações com opções em alguma dessas, tá bom? Mas não é recomendação. Bom, dito isso, deixa o seu like aqui nesse vídeo, já copia o link desse vídeo para você compartilhar com os amigos que gostam do assunto e vamos direto aqui para minha tela para a gente começar com o nosso exemplo, né? E o nosso primeiro exemplo é Itube. Itube é as ações de Itaú, básico assim. E olha só que interessante, ela teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,11%. É um baita dividend yield. A ação não é das mais baratas da bolsa, É uma ação que input ali dentro do preço dela algum crescimento, principalmente baseado aí no preço que ela está hoje, na taxa de juros que a gente tem hoje, Ela está com preço sobre lucro ali de quase 10 vezes, o que não é nenhum absurdo, tá? Mas com um juro de 15, esse PL é um pouco alto, beleza? Baita empresa, já vi por dentro, conheço bem, uma empresa muito, muito boa. Vamos dar uma olhadinha no TRID pra gente ver quanto de prêmio tem nas opções de YouTube. Eu já tô até com ela aberta aqui. Aqui é o TRID, É a plataforma que eu uso aqui para olhar os prêmios das opções, e a grade de opções aqui. E a gente vê aqui, YouTube a 38,38 e a gente vendendo aqui uma opção para o dia 19 de setembro, hoje é dia 28 de agosto, ou seja, essa opção aqui tem meio mês, cerca de 3 semanas, Alguma coisa nesse sentido. Tá pagando aqui, 1,15 mais ou menos, sobre uma ação que vale R$38, mas essa aqui tá 20 centavos dentro do dinheiro, então tá pagando uns 95 de extrínseco essa call aqui de Itaú, o que dá mais ou menos uns 3% de prêmio. É muita coisa para uma ação que custa ali R$38, que é uma empresa de qualidade com uma volatilidade relativamente baixa até. Então pagando 3% aqui é uma ótima ação com muita liquidez nas opções e com bons prêmios. Está no melhor momento para fazer alguma operação aqui de venda de put e venda de call? Talvez não, tá? Tá bem próximo do topo histórico dela. Então eu olharia com um pouco mais de cuidado, mas esse vídeo não é uma recomendação. Você vai lá, olha, vê se faz sentido ou não. Bom, vamos olhar mais uma aqui. Deixa eu voltar a minha tela aqui para o nosso querido Status Invest. Bom, YouTube já foi, vamos para a segunda, que é Banco do Brasil, no meio de todo esse frenesi. Aí, o Banco do Brasil está com um dividend yield de 9%, é simplesmente absurdo, e um preço sobre lucro de 6,4%. Lembrando que reportou resultados bem ruins nos últimos trimestres, então esse 6 aqui é baseado já num lucro um pouco mais abaixo, O Banco do Brasil está envolvido aí, em um monte de riscos, que se materializaram ultimamente do agro, a carteira de crédito agro deles foi mal, PDD um pouco alta, e também um risco político, porque é um banco ali que mistura, é uma sociedade de economia mista, então tem entes privados e públicos, então o pessoal está muito preocupado com o risco político aí devido ao momento que o Brasil está passando do ponto de vista de... Enfim, risco político. Empresa extremamente barata, centenária, com dividend yield altíssimo. E vamos dar uma olhadinha aqui, se a gente vê Banco do Brasil, como que são as opções, tá? Então eu vou... Então eu vou aqui colocar Banco do Brasil aqui. Pronto, aqui estão as calls de Banco do Brasil. Se a gente for olhar uma ATM aqui, pagando cerca de 80 centavos para uma ação que vale 21. Se a gente descontar aqui o valor intrínseco, que é uns 15 centavos, a gente vai chegar num valor ali de cerca de 3,5% de prêmio para uma opção que tem meio mês de vida, 3 semanas de vida. Ou seja, é bastante prêmio para pouco tempo. Uma empresa de qualidade que está num momento aí em que já sofreu bastante, já caiu muito. Tem altos riscos no horizonte, mas
muito desse risco já foi descontado também. Uma empresa que está no momento interessante, tá bom? Se você topa esse tipo de risco, eu acho que vale a pena estudar essa ação, tá bom? Estude bem porque tem bastante risco aqui nessa posição, mas é uma das posições que eu tenho lá na minha carteira pública, tá? Então não é uma recomendação, mas estude bem. Tem bastante prêmio, é uma empresa consolidada que paga bastante dividendo. Você talvez consiga acumular prêmios e dividendos e ter uma renda muito boa através dessa ação. Vamos ver mais uma? Banco do Brasil já foi, então o que a gente quer agora é EZTEC, mais uma empresa que está lá na minha carteira pública de opções, né? Na verdade, na minha carteira pública de renda, carteira pinga-pinga, né? A gente não faz só opções lá. Olha o dividend yield de EZTEC, né? 9,5% com um preço-lucro de 6,5%. E tem mais um ponto aqui que eu vejo no horizonte que é a possibilidade de queda da taxa de juros no futuro próximo, né? Se isso se concretizar, tende a ser muito bom aqui para esse tipo de empresa, porque dá um boost ali no preço dos imóveis, na construção, facilita as coisas para ela. Então tem esse horizonte aí, né? Se o juro não baixar, aí é ruim, né? Quanto mais tempo passa com juro alto, pior fica aí para empresas que dependem bastante do juro para seguir vendendo, para os preços dos seus ativos subirem, tá? Mas importante aqui, ó, dividend yield bem alto, preço-lucro controladinho, baixinho aqui. Vamos dar uma olhada para a gente ver aqui EZTEC, em qual nível de prêmios a gente consegue vender uma call de EZTEC. Vamos ver aqui. Então, EZTEC, beleza, aqui estão as calls de EZTEC. Se a gente pegar essa ATM aqui para o dia 19 de setembro, ela está saindo cerca de 55, né? 54 centavos, com a ação por volta de 15 reais, beleza? Ou seja, isso é cerca de 3,5% também do valor da ação em prêmios para 3 semanas, tá? Então é um prêmio realmente muito, muito, muito alto, mas é uma ação também que é bem volátil. Bom, vamos ver mais uma? Deixa eu ver aqui, a gente estava em EZTEC, a gente tem também Sanepar. Sanepar é uma empresa bastante conhecida aí por quem gosta de empresas em setores perenes, né? E que é boa pagadora de dividendo também, ó. Pagou 6,5 de dividendo com um preço-lucro ali de 4,5, abaixo do valor patrimonial, inclusive, aqui, né? Então, assim, uma empresa realmente muito, muito boa, tá? Ela não tá no mais barato que já esteve, tá bom? Já teve bem mais barato alguns anos atrás, né? Inclusive, a gente teve algumas vendas de opção de Sanepar na nossa carteira pinga-pinga, se eu não me engano, mas, enfim, não tá no seu momento mais barato, mas ainda é bem barato, tá? Um preço-lucro muito, muito baixo, dividend yield alto, bom, e a empresa bem sólida, bem perene, né? Num setor muito perene, tá bom? Gosto bastante do case aqui de Sanepar, apesar dela já ter subido bastante esse ano. Mas se você já tinha ela na carteira, ela subiu bastante, e você, né, toparia entregar ela, já vale uma venda de call, por exemplo, né? Então, avalie bem aí. Não acho que tá num bom momento para fazer muita coisa. Se você tem na carteira, eu esperaria, né, para ver o que vai acontecer. Nem estaria comprando nem vendendo. Mas isso aqui não é uma recomendação, você que tem que tomar a sua própria decisão. Vamos aqui para as opções para a gente ver o que dá para fazer com Sanepar. Então, a gente estava aqui em EZTEC, vamos colocar aqui Sanepar. Esse APR11, ela tem um pouco menos de liquidez, tá? Mas mesmo assim é muito boa, olha só, a variedade de strikes e de book de ofertas, né? Tem um pouco de spread aqui, ó, tá vendo? 69 na compra, 79 na venda, então é meio alto, ó, 81 na compra, 86 na venda. Poucos negócios diários aqui, né? Tudo bem que tá de manhã ainda, mas mesmo assim. Então tem esses probleminhas, ela é um pouco líquida, tá? Para fazer rolagem é difícil, tem esse spread aqui, mas mesmo assim uma empresa interessante da gente olhar. Se a gente olhar essa call aqui, mais ou menos ATM, ela estava saindo ali, né, por volta de 83, 84 centavos, sendo que a ação vale 34, beleza? Então, cerca de 2,5% aí para 3 semanas apenas de operação, né? Então, um prêmio muito alto para um período muito curto, tá? 2,5 para 3 semanas é bastante prêmio, bastante prêmio. Então, essa foi Sanepar, né? Uma empresa muito interessante, né? Que paga bastante dividendo, tem bastante prêmio e tem uma volatilidade relativamente baixa também, tá bom? Vamos ver mais uma? Deixa eu ver. Então a gente estava em Sanepar. A próxima, pagador de dividendo, CEMIG, tá? CEMIG é uma empresa bem interessante também. Tá com dividend yield de cerca de 12%, dividend yield brutal e um preço sobre lucro de 4,9. Pessoal, lembrando que esse tipo de indicador que a gente está olhando aqui é um indicador que olha para o passado, tá bom? Eu tô mostrando eles aqui para simplicidade, só pra gente ver que tem empresas que pagam muito dividendo, né, naturalmente, e que tem um preço sobre lucro bem baixo, ou seja, estão negociando a múltiplos baixos, e mesmo assim tem uma liquidez interessante de opções, né? Você consegue vender opções e extrair renda extra delas, tá? Não quer dizer que é hora de comprar ou vender, nem nada desse tipo, beleza? Vamos dar uma olhada então
na CEMIG, né, que é uma empresa do setor elétrico, ou seja, bem mais previsível, né, tem aquelas receitas previsíveis que os investidores adoram. Vamos dar uma olhada nas opções. Então, voltando aqui para o Tridio, vamos tirar aqui Sanepar da grade de opções, vamos botar CEMIG. CEMIG, cá está. Bom, aqui são as opções de CEMIG, né? Não tem nenhuma exatamente ATM, né? Tem uma um pouco abaixo e uma um pouco acima. Eu pegaria essa um pouco abaixo aqui, porque tá mais ou menos com o mesmo extrínseco da outra, né? Então, pelo menos eu adiciono uma proteçãozinha aqui. E tá pagando ali cerca de 34, 35 centavos, sendo que a ação custa 11, beleza? Ou seja, 3% aqui de prêmio, né? Ligeiramente acima de 3% de prêmio para 3 semanas. É um prêmio muito, muito alto, tá? Bom, então, para a CEMIG, né, é um prêmio bastante alto para uma empresa no setor perene, uma empresa de qualidade ali. Então, tem seus próprios riscos também, pesquise bastante, estude bastante antes de investir em qualquer coisa, mas fica aqui a sugestão de estudo, beleza? Vamos para uma próxima ação aqui para a gente dar uma olhada. Então, saindo de CEMIG, a gente vai para Ambev. A Ambev é uma empresa muito conhecida, dividend yield ali de cerca de 8,6%, tá? Tá com o preço lucro um pouquinho alto aqui, né? 13 vezes, tá? Mas sempre rodou meio alto o preço lucro de Ambev mesmo. Dividend yield de 8,6, tá? Uma empresa muito consolidada, muito conhecida. Tá no melhor momento de fazer qualquer coisa com ela. Eu vou deixar esse julgamento para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui nas opções pra gente ver o que a Ambev nos oferece, né? Então a gente pode aqui procurar as opções de Ambev. Então temos aqui as opções para daqui a 3 semanas, né? Em setembro. E tem uma exatamente ATM aqui, olha só, que tá pagando cerca de 28 centavos, beleza? Para uma ação que custa 12, é cerca de 2,5% ali de prêmios, né? Ou seja, um prêmio bastante elevado para 3 semanas para uma empresa pouco volátil, né? E muito conhecida, muito perene, com histórico de lucros muito amplo. Bom, vamos ver mais uma aqui para a gente passar na nossa lista, né? Depois de Ambev, a gente tem Eletrobras, né? Mais uma do ramo das polêmicas aí. A gente tem a dividend yield de 8,3%, que é um alto dividend yield, com preço-lucro de 16 vezes. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Eletrobras passou muitos eventos corporativos, digamos assim, né? Ao longo dos últimos anos, né? Com a questão da privatização, toda a politização em cima disso também. Então tem que tomar cuidado um pouco com esses números aqui, porque eles estão olhando para o passado. Mas via de regra, tá abaixo do seu valor patrimonial, gerando um dividend yield alto e num preço que historicamente não é muito alto, beleza? Vamos olhar aqui agora para as opções de Eletrobras. Eu vou tirar aqui a Ambev que estava aqui, vou colocar a Eletrobras para a gente dar uma olhada. E aqui estão as calls de Eletrobras. Tem essa aqui que está praticamente ATM, pagando R$1,20 numa opção que custa 40, numa ação que custa R$47, tá? Então, 2 e tanto por cento, tá bem? Quase 3% aqui de remuneração para 3 semaninhas que você fica nessa operação em Eletrobras, tá bom? Então um prêmio bem razoável para Eletrobras. Ultimamente tem estado bastante volátil a Eletrobras, beleza? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas mesmo assim é uma ação pagadora de dividendo no setor perene que tem bons prêmios nas opções. Bom, vamos dar uma olhadinha em mais uma alternativa que a gente possa ter aqui. Vamos lá, a gente tem depois de Eletrobras, Petrobras. Petrobras é uma empresa bastante famosa e a gente usa ela bastante de exemplo porque é a empresa com mais liquidez nas opções que a gente tem. Então Petrobras está com um dividend yield incrível aqui de 17%, né? Muita gente acredita que esse dividend yield não é sustentável, né? Eu também acho que não vai manter esse dividend yield por tanto tempo, mas passou uns 2, 3 anos aí pagando dividendos à vontade, né? Dividendos absurdos de 40%, 50%, 60% de dividendo no ano, né? O que é um número simplesmente altíssimo. Tá num setor que tá num momento maravilhoso, que é óleo e gás. Eu acredito que, enfim, tem uma visão boa para esse setor para o futuro e tá com preço-lucro de 5 vezes, né? Petrobras eu não preciso nem falar, né? Tem seus próprios riscos, é só você lembrar de 2016, de 2020, um monte de coisa que aconteceu com Petrobras aí no passado, escândalos de corrupção, um monte de coisa assim. É uma empresa pública, né? Então tem que levar tudo isso em conta. Tá bem melhor do que era em 2015 e 2016, quando estouraram todos esses escândalos, né? E tá muito mais saudável financeiramente também. Vai continuar sendo uma boa empresa, uma boa pagadora de dividendo, né? Vai continuar surfando a boa onda aí de óleo e gás? Boa pergunta. Não sei. Cabe a você julgar isso e escolher se é uma boa para comprar ou não, mas vamos dar uma olhadinha nas opções de Petro, né? Aqui de novo pro Tridio para a gente ver as opções. Então a gente pode olhar ali, Petro 4. Vamos ver quanto está pagando uma call de Petrobras ATM para daqui a 3 semanas. A gente tem essa aqui, ó, tá? Exatamente ATM, pagando ali 77, 78 centavos.
sendo que a ação vale 31 aproximadamente, né? Tô pagando cerca ali de 2,5, né? Alguma coisa assim, de prêmio para uma venda coberta para daqui a 3 semanas, beleza? Petrobras está num momento muito interessante, vou até puxar o gráfico dela aqui para vocês verem, deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, olha só, ela estava nesse canal de alta aqui e caiu bastante da máxima, né? A máxima dela foi lá em 38, ela tá uns 20% abaixo da máxima, chegou a 25% abaixo da máxima. Então tá num momento aí interessante de se observar e ver se vale a pena ou não fazer uma operação desse tipo. O ponto aqui era trazer empresas pagadoras de dividendo, que tenham qualidade, estejam num bom setor e que sejam boas para operar opções também. Bom, você viu que os prêmios das opções são bastante altos, né? Tem muita ação de qualidade que paga muito prêmio para você vender opções, né? E você pode escolher qual strike, qual preço você topa entregar ou quer assumir aquela ação. Então, opção é um instrumento muito poderoso no Brasil, principalmente para você que faz renda com a sua carteira, que quer fazer pinga-pinga no mês a mês ali com a sua carteira. Eu tenho uma carteira pública que faz muito isso, faz aquele pinga-pinga. E adivinha, a maior renda da carteira vem de opções, não vem de outra coisa, não vem de fundo imobiliário, não vem de ação, não vem de título público, não vem de nada, vem de opções. Porque é um tipo de operação tranquilo, conservador, sereno e que você consegue fazer com relativa simplicidade e aprendendo um conhecimento aqui que é relativamente simples de aprender. Se você quer aprender como fazer isso de uma maneira simples, conservadora, serena, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você entrar na minha comunidade Pinga Pinga. É um curso de opções que eu tenho, com duração de 1 ano, que vai te ensinar a fazer esse feijão com arroz aqui muito bem feito, para você conseguir extrair esses prêmios da sua carteira com segurança, com serenidade, tá bom? Além das aulas, você tem também um grupo de alunos no Telegram, em que a gente conversa, troca ideias. Hoje lá nesse grupo tem um assessor do BTG que atende os alunos, tem condições muito boas lá para operar opções, inclusive com muitos descontos nas corretagens, taxas de exercício praticamente zeradas, né, ou muito baratas. Então tem todas essas vantagens, essa comunidade, e o objetivo desse curso é te levar do zero a fazer renda com opções da maneira mais simples, didática, objetiva possível. Eu não fico te enrolando, não sou prolixo, eu te ensino exatamente o que você precisa saber para ir lá no mercado e arrancar esses prêmios lá do mercado em segurança. Se você gosta dessa ideia, clica na descrição e entra na comunidade Pinga Pinga. Vai ser um grande prazer te receber lá dentro. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar esse outro vídeo aqui para vocês verem, que é sobre como fazer 5 mil reais de renda extra com opções. Eu falo lá quanto você precisa investir, como fazer, etc. Tenho certeza que você vai gostar, basta clicar aqui e ir para o próximo vídeo. Foi um grande prazer gravar esse vídeo aqui para vocês. Te vejo dentro da minha turma ou no próximo vídeo. Grande abraço.